Alô, boa noite. Aqui é Carlos Magno falando, eu sou do site Baixa.com. É um prazer estar aqui com vocês nessa terça-feira. Nessa quarta-feira, estou acostumado com terça-feira porque eu faço chat lá na Baixa também. Hoje são quarta-feira, 21 de agosto de 2013. Já agradecendo aí o pessoal da Rico, ao Eduardo. Muito obrigado pelo convite, poder aqui ajudar um pouquinho aí a galera aí que tá, principalmente que está começando na bolsa. Começando já, né? Para poder a gente não enrolar muito, ganhar tempo. Vou falar um pouquinho aí sobre as lendas da bolsa, né? São 10 itens que eu selecionei de um pouquinho de experiência aí, de um pouquinho de estudo aí que a gente faz aí de mercado. É uma palestra assim, vamos dizer, até um pouco filosófica, né? Mas a gente também toca um pouco no assunto da prática também. E é uma palestra que serve para quando ela terminar, você refletir um pouco. Eu não quero nem que você concorde ou discorde de mim nesse momento, né? Eu acredito que você... Assim, o negócio é a gente botar a cabeça para funcionar juntos aqui, raciocinar juntos e tentar quebrar alguns paradigmas que nós somos martelados dia após dia aí pela mídia, pelos pseudo-analistas. Então, assim, uma das coisas assim que eu logo já coloco de cara, que eu noto que pequenos investidores, pessoal que está começando, sempre tem aquela ideia assim de que para você poder entrar na bolsa você precisa ser rico, né? Eu acho que essa é a lenda número 1, né? Assim, é um grande mito, né? Porque onde está escrito, quem disse que você precisa ter R$1 milhão, R$2 milhões para você poder começar na bolsa? Tem gente que acha que de repente tem que ter um valor de um apartamento para poder comprar ações. E assim, o custo de uma ação é exatamente o valor unitário daquela ação mais a corretagem que você paga, entendeu? Então, isso tudo é uma grande balela, né? Acho que o pessoal tem assim, essa ideia às vezes errada, porque ouve muito falar naquele negócio de lote padrão. Porque o lote cheio das ações são comprar 100 ações. Aí o cara olha assim para uma Ambev custando R$85 e ele fala assim, pô, eu tenho que ter então R$8.500 para poder ser sócio da Ambev. E não é isso, né? Não é isso. Você pode comprar apenas uma ação se você quiser. Entendeu? Então se você tem um plano de enriquecimento, de poupança, onde você, vamos dizer que você coloque R$500 por mês nos seus investimentos. Aí você tem uma poupancinha para fazer uma reserva, bota R$500 lá. Você compra alguns títulos de tesouro, mês a mês você vai e coloca R$500, entendeu? Você fica mesclando, alternando. E aí você fala assim, pô, eu queria comprar umas ações também. Claro, você tem que selecionar algumas empresas e tudo mais, saber, entender um pouquinho de como é que se escolhe boas empresas. E aí você vai e compra R$500 de uma empresa que você acha legal. Eu dou o exemplo de Ambev, não é nenhuma dica de investimento, mas porque é um exemplo fácil, que todo mundo conhece, uma empresa que todo mundo conhece. Bebendo ou não bebendo, você conhece o produto que ela vende, que ela fabrica. Tem o refrigerante também, né? Não é só cerveja. Então, assim, o cara olha para uma Ambev, uma empresa lucrativa, não sei o que, e fala assim, pô, dá para poder ser sócio dessa empresa aqui. Quanto que custa a ação? Sei lá, R$85, estou chutando. Aí o cara fala, pô, mas eu só tenho R$500, como é que eu vou fazer para poder comprar essas ações, não sei o que? Pô, se você tem R$500 e a ação custa 85, dá para comprar 5 ações. Dá para comprar 5 ações, mas pô, eu vou comprar 5 ações, isso não existe. Por que não existe? Não tem esse mito. Mas os custos vão ficar altos. Pô, vamos dizer que a sua corretagem pode ser R$10, pode ser R$15, não importa. Geralmente o mercado fracionário tem até um desconto. Vamos dizer que vou botar uma corretagem média aí de R$10. Se você pegou e comprou 5 ações e gastou R$10 para fazer essa compra, então tá, 5 vezes 85 dá R$425.
mais os 10, R$ 435. Aí você paga umas taxinhas ali que são centavos ali, uma coisinha de emolumentos, taxa. Pronto, vamos arredondar aí para R$ 440, R$ 450, não importa. Você comprou as suas 5, você comprou suas 5 ações, fez aquele aporte ali de 400 e poucos reais e pronto. Passou o mês, chegou no outro mês, não, agora esse mês eu tenho que botar um pouquinho na poupança. Bota R$ 500 na poupança. Chegou no terceiro mês, agora eu vou comprar uma outra empresa que eu estou de olho. Por exemplo, vamos dar um exemplo sempre de empresa que todo mundo conhece, né, que é fácil. Todo mundo aí, a maioria, usa cartão de crédito ou cartão de débito. Então, muita gente aí acaba contribuindo para os lucros da Cielo. Então vou comprar gostei dessa empresa, ela tem uma dívida baixa, vou comprar a Cielo. Cielo custa quanto? R$56? Então tá, aqueles 500 dividido por 56 vai dar 8,9. Então arredondando para baixo dá 8, né? 8 vezes 56, R$448. Mais aqueles R$10 de corretagem, R$460, pronto, acabou. Você fez um novo aporte, agora você é sócio da Ambev e é sócio da Cielo, e continua tendo sua poupança também. Então você vai formando patrimônio. Então gente, esse aqui é o negócio. Esse negócio de para você comprar ação tem que ser rico, não sei o que, você tem que ter muita grana, não sei o que, blá blá. Você pode estar na corretora rico, mas você não precisa ser necessariamente rico para poder começar na bolsa, entendeu? Você começa com o dinheiro que você tem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Galera, teve gente que reclamou de sem som. Quem estiver reclamando que está sem som, dá F5. A maioria diz que está ok o som. Beleza, a galera está aí. Boa noite, o Hélio também. Bom, o segundo mito, a segunda lenda, né, que a gente pode comentar aqui, é esse negócio de que para entrar na bolsa é preciso saber tudo de economia, contabilidade, etc., fazer PhD em macroeconomia, acompanhar estudos científicos da economia mundial, que a China e não sei o que, o Japão, blá, blá. Não, gente, não tem nada disso. Não tem nada disso. Porque, independente de condições financeiras, tudo bem, salvo crises que são passageiras. Se alguém já leu aí o livro do Jeremy Siegel, Investindo em Ações para o Longo Prazo, ele vai mostrar para você que em 200 anos de Bolsa Americana, de 1806 a 2006, tiveram guerras, tiveram crises, guerra do Golfo, teve crise dos tigres asiáticos, teve tudo quanto é crise, e as crises passam. Então, assim, salvo aquele momento de crise ali, não sei o que, empresas boas vão estar dando lucro. E até nas crises também, empresas boas dão um pouco menos de lucro, mas continua dando lucro. Então, assim, se você souber selecionar boas empresas, você não vai necessariamente precisar saber de macroeconomia, saber o que acontece se o Chipre quebrar e a Grécia não sei o que, se a Europa não salvar a Grécia. Você não precisa consumir nenhuma informação dessa. Pode ser até que você goste. Eu gosto de ler sobre economia, não sei o que, sobre economia mundial. Tudo bem, é um direito seu. Agora, não perca seu tempo usando essa informação como tomada de decisão para a Bolsa, porque só vai te atrapalhar. Um exemplo hoje que a gente comentei lá no site foi aquela questão da MP das elétricas, né? Que mudou o mercado das elétricas e tudo mais, aí todo mundo ficou achando que as elétricas iriam ter menos lucro, não sei o que. Aí no dia 12 de setembro de 2012 teve um absurdo de queda, elétricas aí, a STT, Transmissão Paulista, empresas elétricas despencando 20% na bolsa, entendeu? Aquela semana foi o dia 12, 13, aquela semana ali foi bem vermelha para as elétricas. E assim, o pessoal vendendo no fundo, né? O pessoal assim, achando que não, é porque eu estou olhando que esse setor, não sei o que, fazendo um monte de estudos complexos, não sei o que, e assim, quem já está assim, já está com a cabeça mais livre desse monte de informação que não leva a nada, simplesmente pergunta assim, mas peraí, quer dizer que a gente vai usar luz de vela então?
vai fechar as empresas elétricas, entendeu? Então, se você tem empresas que podem não dar tanto lucro, tem outras que dão mais lucro. Se você tem parte do seu capital nessas empresas que dão mais lucro, seja ela de qualquer setor, pode passar crise, passar o que for, elas vão sobreviver a isso, como sempre sobreviveram. V. Marques pergunta: nesse seu exemplo, o problema é pagar custódia, não diluir a rentabilidade. Como assim? De você ter várias ações, pagar custódia, você tendo uma ou muitas ações, você vai ter que pagar custódia. No caso, assim, dependendo até da sua relação com a sua corretora, pode ser até que você nem pague a custódia, né? Se você faz 2 operações, aí a custódia sai de graça. Então, isso aí, talvez você deve estar falando sobre a taxa que você paga na hora da operação, né? A corretagem, né? Então, assim, você paga a corretagem. A minha corretagem é R$10, aí eu vou botar R$100 na bolsa. Pô, mas isso são 10% de R$100. Tudo bem, são 10% de R$100, mas ainda são R$10. Nominalmente, é um valor muito pequeno. Mas tudo bem, eu nem vou dizer assim que você tem que botar R$100 na bolsa aqui. Você bota o que você pode. É claro que a pessoa que só tem R$100 a aportar é até melhor que faça uma reserva em poupança primeiro. Entendeu? Continue trabalhando, tentando se desenvolver mais profissionalmente para ganhar mais e tal. Mas assim, fazer aporte de R$250 para cima, eu acho assim, totalmente normal. Totalmente normal. Entendeu? R$10, 2 chopps que você não beba no mês, você já economiza aqueles R$10. Paga a sua corretagemzinha ali e faz o seu aporte mensal. Deixa eu dar uma olhada. System fala que abre oportunidade para entrar na LPL4. Pois é, não sei se na LPL4 ou na SGT, na Eletropaulo, na SGT, na Transmissão Paulista, ou na Coelce, ou não sei em qual, entendeu? Não sei em qual. Algumas empresas, umas empresas são melhores que as outras, pode ser que você goste de Eletropaulo por algum motivo, outro gosta de uma outra empresa. A questão não é porque aconteceu ali, teve uma MP, teve uma decisão do governo, qualquer coisa, você tem que pegar e sair correndo. Peraí, não fechou a empresa. E assim, mesmo que até aconteça algo muito grave e as empresas realmente tenham um prejuízo muito longo durante anos e aquela parte do seu capital ali vai ser deteriorada de alguma forma, o que te protege não é você saber tudo de economia, contabilidade, etc. O que te protege é você diversificar, entendeu? Porque se você tem 80% de dinheiro num determinado setor, e aquele setor ele vira um lixo, entendeu? Você vai perder 80% do capital. Agora, se você só tem 10% do dinheiro naquele setor, seja ele qual for, você só perdeu 10%. Então a questão é você saber diversificar. Fala, Padu, boa noite. Bom, a terceira lenda, né? Quando o cara chega na bolsa, né? Aí fala assim: já entendi ali como é que é o movimento das ondas. Ganhar é simples, é só comprar no fundo e vender no topo. Esse é só aqui é que pega, né? É só. Como se fosse uma coisa muito fácil, né? Como se fosse tranquilo. Cheguei, então era para todo mundo estar rico, né? Se fosse tão simples assim, era para todo mundo estar rico. Não estou querendo pregar para vocês que não, a bolsa é uma coisa muito difícil, não sei o que, babá. Mas assim, cuidado com essa coisa de achar que é um lugar onde você pode ganhar dinheiro fácil. Porque não é, entendeu? Você tem que ter um certo estudo. Para qualquer coisa você tem que ter um certo estudo. Se você for abrir um bar, você tem que entender do negócio. Se você for abrir uma padaria, você tem que entender do negócio. Se você vai ser sócio de algumas empresas, você tem que, ao menos, ler uma vez por ano os balanços dessas empresas. Entendeu? Você tem que entender que aquelas empresas são boas ou não. Tomar conta, uma vez por ano, vai lá, a empresa continua dando lucro, vou continuar sendo sócio dela. Entendeu? Agora, não é essa coisa assim do tipo, só comprar no fundo e vender no topo. O que acontece é que você acaba fazendo o contrário. Entendeu? Porque você nunca vai saber onde é exatamente o fundo. Nunca vai saber onde é exatamente o topo. Bom, a quarta lenda, né, que é aquela coisa de ter tempo livre, né?
eu fico assim, até assim, meio com pena, assim, vamos dizer, que às vezes a pessoa tem vontade, fala assim, pô, queria ter uma carteira de ações e tal, mas eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para isso. Me digam que ideia é essa de que o cara precisa ficar gastando horas e horas e horas e horas para poder ser sócio de uma empresa, entendeu? É óbvio que bem no início você vai ter que ter uma certa carga de estudo, né? Comprar alguns livros que falem sobre análise de empresas. Se o cara de repente for até fazer uns tradezinhos também, tem que dar uma estudadinha. Tudo bem, você pode gastar 1 hora por dia lendo um livrinho desse, 1 hora e meia por dia lendo um livro desse, entendeu? Eu acho que assim, parar 1 hora por dia para poder ler é bem tranquilo. Depois que você já está assim, acostumado com o assunto, já conhece aquilo dali, entendeu? O tempo que você dedica é muito pequeno, porque imagina, você tem uma carteira de ações com boas empresas, são empresas que estão lá dando lucro, etc e tal. As empresas soltam resultado de 3 em 3 meses, mas na verdade o resultado ideal para você decidir se vai continuar sócio ou não é o balanço anual, né? Que sai no final do ano, sai ali mais ou menos fevereiro, março. Sai o balanço anual do ano anterior. Então, assim, quando sai esse balanço anual, aí você, vou parar aqui 2 horas, entendeu? Tirar um dia aqui, eu parar 2 horas para olhar o balanço anual da empresa tal. Aí depois, 3 dias depois, sai o balanço anual de uma outra empresa que você tem. Você para mais 2 horinhas, entendeu? Então, dentro de um mês, então você tem um ano inteiro, né, para ser sócio daquela empresa. Dentro de um mês, dentro de 2 meses inteiros, você vai ali para algumas horas para algum balanço. Vamos botar, e se a empresa for boa mesmo, ela tiver com se ela tiver dando lucro direto, etc e tal, tem empresa que você vai bater o olho, como é que fechou aí? Fechou com lucro assim, assado, margem continua bem alta, dívida ainda zerada, não sei o que, eu não preciso nem ficar me aprofundando muito, vou para outra, entendeu? Talvez eu vou gastar mais tempo com uma empresa que está assim meio, passando por um momento meio difícil, não sei o que. Entendeu? Então esse negócio do tempo livre, gente, às vezes a pessoa gasta mais de 1 hora lendo como é que foi o resumo dos esportes, dos jogos que aconteceram na noite passada, mas não quer parar para poder ler 40 minutos um assunto sobre investimentos, entendeu? Então, cuidado com o preconceito do tempo, isso aí pode acabar com você. Fizer te pergunta aqui a dica de um bom livro, assim, o investindo, se for em ações mesmo, e bolsa, o investir em ações para longo prazo, do Jeremy Simon, é um ótimo livro para você poder entender a coisa do investimento em renda variável no longo prazo. É um livro muito bom, muito bom. E assim, para dados básicos sobre análise fundamentalista, um livro para iniciantes também muito interessante, é o Monte uma Carteira Vencedora, do Charles Mizrahi. Monte uma Carteira Vencedora. Esse livro, assim, ele mostra assim, o início da coisa, margem é isso aqui, o lucro você olha assim, o lucro antes dos juros e amortizações é isso aqui. É um livro bem básico para análise fundamentalista. Aí depois dele, o terceiro livro que eu indicaria é o livro Warren Buffett e Análise de Balanços, escrito até pela nora dele, que é também de uma forma básica, menos básico do que um monte de carteira vencedora, mas ele é básico também, assim, usando assim meio que a forma do Buffett investir e tudo mais, mas assim, ele mostra mais esses termos, o que é cada coisa no balanço, do que uma filosofia do Buffett mesmo. Então esses 3 livros seriam bem interessantes para começar. Bom, outro mito que eu coloquei aí, né, o número 5, bolsa é longo prazo, basta sentar e esperar. Pera aí, calma aí, ação da vovó? Deixa eu só responder, não, System, não é o tal de Warren Buffett não, esse eu nem li não. Warren Buffett e Análise de Balanço. Mas o Monte uma Carteira Vencedora eu até gostei mais também. Então assim, bolsa é longo prazo, basta sentar e esperar. Espera aí. Então quer dizer que dane-se, né? Eu boto o dinheiro lá, sento, fico 30 anos, depois é só ir lá e colher meus frutos para a aposentadoria, não é assim, entendeu?
Se você colocar o dinheiro numa empresa que de repente possa, na história dela, começar a não dar mais não dar lucro, começa a aparecer alguns prejuízos, ela começa a tomar muita dívida, não sei o que, entendeu? A tendência é que vamos dizer que aquela empresa não é que vai quebrar, mas a empresa começa a não ser uma empresa boa, né? O patrimônio líquido dela começa a diminuir, entendeu? Então naquela empresa ali você vai começar a perder. Então não é para você também esquecer, sentei, pronto, acabou, bolsa a longo prazo, e às vezes o cara acha que o longo prazo também são 4 anos, né? Não, comprei umas Petrobras aí, vou esperar 4 anos. Não é assim. Você tem que entender a empresa. A Petrobras, por exemplo. Mas tem um projeto ali que esse é um plano de negócio para 2020. Peraí, então eu aceito colocar um dinheiro apostando nesse projeto dessa empresa para que a partir de 2020 mesmo a empresa deslanche e tal. Não, eu não aceito, eu não aguento esperar até 2020, eu quero que ela dê lucro hoje. Então não vai ser Petrobras que eu vou querer. Não, eu aceito, mas eu não queria botar muito. Então bota só 3% do seu capital, vai ser o que ela vai representar no seu patrimônio. Então pessoal, a questão é de bom senso. A questão é bom senso. Oi, Denise, tudo bem? Boa noite. Bom, a sexta, né, o número 6 aí, para ganhar na bolsa, só é preciso ficar antenado nas notícias e pronto. Isso aí é até parecido com aquela coisa do ser ligado em macroeconomia, saber tudo, não sei o que. Não, basta assinar tudo quanto é revista, assinar, receber tudo quanto é conteúdo pago de todos os sites sobre bolsa, não sei o que, e pronto. Não vai ser assim que você vai ganhar na bolsa. Não vai ser assim que você vai ser sócio de boas empresas. Entendeu? A análise do cara que você acha que ele sabe muito, não sei o que, é a análise dele, que ele olhou uma coisa que não tem nada a ver, que você não concorda. Entendeu? Tem gente que gosta de apostar em coisas que são ruins e, não, isso aqui está ruim, mas vai ficar bom porque eu acho que a empresa vai ficar boa. Entendeu? Infelizmente, a gente ouve falar que existem reportagens pagas também, entendeu? Então, assim, o ideal é você criar o seu conhecimento, é buscar conhecimento, ler bons livros, entendeu? Procurar áreas educacionais boas, entendeu? Fazer bons cursos. O ideal é você fazer isso. Esquecer esse negócio de mande para site tal, mande para nós a sua pergunta. Aí o cara manda a pergunta lá, como é que está aí a economia mundial? Eu tenho um apartamento aqui, eu vou vender, eu estou querendo vender ele para botar na bolsa. É um momento, aí alguém responde lá do outro lado, seja no site, seja na televisão também. Não, pelo que a gente está vendo, o momento da economia brasileira, ficar com o imóvel na mão não vale a pena, porque vai vir uma bolha, então você tem que vender, pegar todo o dinheiro, botar em fundo imobiliário, não sei o quê. Aí o cara, assim, tinha uma irresponsabilidade enorme, entendeu? Como é que você vai pegar e falar para um cara para ele vender um patrimônio físico, patrimônio real, ali que está ali na mão dele, um apartamento que ele tem, ele vender aquilo dali, colocar em fundos imobiliários que ele nem sabe o que é. Eu não estou dizendo que fundo imobiliário seja ruim, mas é um investimento diferente, entendeu? Então, se o cara, às vezes o cara conhece bem de imóveis, sabe, entende que o seu apartamento está bem localizado e tudo, mas aí porque ele ouviu uma notícia de que vai vir uma bolha, ele vai vender então e sair colocando em ação ou em qualquer coisa, deixa o imóvel quieto lá, com dinheiro novo do seu trabalho, vai lá, tira 20% do seu salário e começa então a investir no fundo imobiliário, 20%, depois no outro mês tira 20% de novo, bota na bolsa, entendeu? E vai formando patrimônio com dinheiro novo. Aquilo que você já tem, deixa lá quieto, forma patrimônio agora com outras coisas, entendeu? O cara está começando e não tem nada, não tem imóvel, não tem ação, não tem título público, não tem nada. Então faz igual eu falei, todo mês coloca um pouquinho alguma coisa. Esse mês eu vou botar na bolsa. Eu quero ter 50% de bolsa e 50% de renda fixa. Beleza, tá 0 a 0, você não tem nada, comece qualquer um. Botou lá 3 mil reais na bolsa para começar. Aí no outro mês, não, eu tô com agora eu posso aportar só 1.000 por mês. Beleza, quem é que ficou para trás? Você tem 0 de renda fixa e tem 3 mil reais em bolsa. Quem está para trás é a renda fixa. Então pega esses 1.000 reais novos, bota a renda fixa.
Passou o outro mês, a bolsa variou um pouco, sei o que, você está com 3 mil e pouco. E a renda fixa está lá, 1.000 uns quebradinhos. Quem é que está para trás? A renda fixa. Bota R$1.000 de novo, não. Vai chegar um momento que agora, não, agora quem ficou para trás é a bolsa. Não, então vou botar na bolsa. E aí você vai equilibrando, todo mês você bota naquilo que está para trás. Quando passar, aí os juros compostos vão acontecendo, daqui a pouco você está recebendo os juros dos seus juros diretos, por exemplo, rendimento de poupança, você começa a receber dividendos, JCPs. Esse dinheiro que você recebe, você pega ele todo, junta no bolinho, junta com aquele aporte que você já faz, e aí com esse bolão, né, esse aporte que vai ser um pouquinho maior, você coloca na carteira de novo, você reaplica de novo. Isso a beleza dos juros compostos vai passar, os anos vão passando, a sua carteira vai aumentando e você não precisa se preocupar com o que caiu, o que não caiu, você aporta no que está para trás. Acabou. Black Box pergunta onde você já ouviu isso. Eu já ouvi sim, já vi gente falar para poder vender apartamento para poder comprar ação, ou então vende apartamento e bota no fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário é uma forma de você investir em imóvel e você dilui. E com certeza mas não é, você não tem que trocar o que você tem. Você não tira da onde você já tem para poder ficar fazendo troca. Quanto mais trocas você fizer, mais o seu patrimônio diminui. Porque se você hoje tem um imóvel de R$1 milhão e você vende ele, você não vai ter R$1 milhão na conta. Porque você vai pagar um monte de taxa, você vai pagar imposto de renda, entendeu? Então na hora que você vender, o seu patrimônio diminui. Não importa o que aconteça, não importa. Você não vai vender a custo zero. Então, eu tenho um apartamento de 1 milhão, então 1 milhão eu já tenho. Não tem. Se você vender ele, você vai ter menos de 1 milhão. Entendeu? Você pode conseguir desconto com o seu corretor, não sei o que, aí você vai ter menos. Entendeu? Então tem que parar com essa coisa de ficar seguindo as notícias, seguindo as dicas, não sei o que, muita dica, e aí começa a girar patrimônio. Patrimônio não é para ficar girando. Patrimônio é para você ficar acumulando. Você acumula o patrimônio. Você quer girar, quer fazer trade, quer fazer uma aposta. Você pega um pedacinho do seu capital para fazer isso. Que a gente chama de capital alocado a risco. Entendeu? Ninguém aqui pegaria R$300 mil e tentaria jogar na roleta. Entendeu? Ninguém tentaria fazer isso. Por quê? Porque você nunca vai colocar um dinheiro tão grande numa coisa que tem uma probabilidade de ganhar tão pequena. É praticamente a mesma coisa. Você não pega todo o capital que você tem e coloca na pior empresa da bolsa. Entendeu? Você não pode fazer isso com o seu capital. Você tem que cuidar do seu capital. Bom, número 7, né? Com pouco dinheiro não dá para diversificar. Isso também eu meio que já até expliquei, né? Então assim, não, mas eu tenho pouco dinheiro, eu só posso colocar R$400 por mês e não sei o que. Não dá para eu ter várias empresas. Pelo contrário, se você tem pouco dinheiro, aí que você tem que diversificar. Se você tem pouco dinheiro, o cara só tem R$10 mil. Entendeu? Ele não pode ter só os R$10 mil numa empresa só, porque o risco é de 100%. Quando você tem duas empresas, o risco é de 50% para cada uma. Quando você tem 10 empresas, você já tem um risco de 10% cada uma. Entendeu? Quanto mais empresas, menor o seu risco. Aí muita gente já fica, não, mas aí tem que ter tempo para poder comprar toda empresa. Pelo contrário, se você tem mais empresas, o seu risco é menor, você pode se preocupar menos com essas empresas, então você vai poder só passar o olho nos balanços. Eu vou passar o olho no balanço, esse aqui tá bom. Vou pro outro, esse aqui tá bom. Vai ter uma ou duas ali, esse aqui tá mais ou menos, tem que olhar com mais calma. Agora, se o cara tem todo o dinheiro que ele tem, tá numa empresa só, ele vai ter que ler o balanço de cabo a rabo, entender cada linha de fluxo de caixa que está ali, cada coisa que tá, cada ativo, cada passivo, tudo. Ele tem que entender tudo. Ele tem que ser um exímio conhecedor daquela empresa, porque todo o capital dele está naquela empresa. O risco é de 100%. Então as pessoas precisam quebrar esse mito, desculpa a palavra, essa idiotice de que ter menos empresas é melhor. A questão é matemática, gente. A questão é matemática. Se você tem R$100 mil numa empresa só, você tem risco de acontecer alguma coisa com os seus R$100 mil, porque você só tem aquela empresa. Aquela empresa, se ela quebrar, se aconteceu tudo de pior,
Entendeu? Se acontece alguma coisa igual aconteceu na MP das elétricas, a empresa despeca 30% na bolsa e os seus 100 mil viram 70 mil, você fica desesperado, porque o cara fica desesperado. Ele vê lá, pô, é um carro popular que está valendo meu capital, é um carro popular que eu estou perdendo 30 mil. Sabe o que ele faz? Ele vende, aí ele sai no fundo. Entendeu? Teve gente que mandou mensagem private para mim lá no site. Pô, eu tenho o Banco do Brasil aqui, não sei o que. Aí foi essa decisão aí dos bancos abaixarem seus juros. Aí o Banco do Brasil vai ganhar muito menos, bababá, não sei o que. Eu falei assim, bom, eu não vou te dar dica, a gente não dá dica de nada. Mas se eu fosse você, ficava mais calmo. Entendeu? E procurava diversificar. O cara só tinha Banco do Brasil, mais um outro banco lá. Ele estava super preocupado porque todos os bancos estavam baixando os juros e todo mundo dizia que os bancos não iam lucrar nada. O cara vendeu as ações do Banco do Brasil dele a R$17. Entendeu? Passa alguns meses, a ação volta lá para 20 não sei quanto. Entendeu? Agora sai o balanço, o Banco do Brasil teve um dos maiores lucros de toda a sua história. E aí o que o cara faz? Sabe o que acontece quando ele vê a notícia? Banco do Brasil tem o maior lucro da história. Ele vai e recompra tudo de novo. Pega o dinheiro todo outra vez. Entendeu? Ele vende por 16 e recompra por 26. Aí, ou seja, ele vende no fundo e compra no topo. É isso que acaba acontecendo. Entendeu? Se você entrar nessa de, eu tenho pouco dinheiro, eu não vou diversificar, vou ter uma empresa só, você vai começar a vender no fundo e vai recomprar no topo, porque aí você vai falar assim, não, agora vai. Aí você vai comprar no topo de novo. Pois é, a Denise falou muito bem. Se a empresa, se fosse garantido, se o cara falasse assim, não, é garantido que a Ambev não quebra, é garantido, virava renda fixa, ninguém mais comprava outra ação de mais nada, pegava todo o dinheiro e botava na Ambev, se fosse garantido. Não é garantido, entendeu? É por isso que você diversifica, você bota um percentual do que você aguenta naquilo dali. Qual o percentual máximo que você aguenta se tudo der errado? No máximo 10%. O cara tem 100 mil reais, eu aguento 10 mil reais virado em pó, como aconteceu lá de uma OGX e a 50 centavos. Eu aguento meus 10 mil reais virarem 350 reais. Até 10 mil eu aguento. Então você pode ter no máximo 10% em cada empresa. Para poder ter 10% em cada empresa, então você tem que ter pelo menos 10 empresas em carteira. 10% é muito, eu aguento um perrengue de no máximo 5%. Se minha carteira, se uma ação minha despencar muito, não sei o que, e virar pó, a empresa quebrar, eu aguento perder no máximo 5 mil reais se eu tiver 100 mil. Então beleza, então você só aguenta 5% de posição em cada empresa. Então você tem que ter 20 empresas. Aí também tem aquele negócio, às vezes uma empresa você confia mais porque ela é muito mais sólida, então naquela empresa você já vai colocar 10%. Uma outra empresa já não é tão sólida, mas é confiável, aí você vai ter 8%. Tem uma empresa aqui que é muito risco, mas ela tá legal, ela tem lucro e tal, mas ela ainda é muito arriscada, porque é muito nova na bolsa, então essa vai ter só 3% só. Então aí você monta a sua carteira de acordo com a diversificação que você quer, percentuais que você aceita em cada empresa, e claro, dividindo entre setores e tal. Você também não vai ter só elétrica, só banco, também não é para fazer isso. Bom, a oitava está ligada com a sétima, a diversificação é para quem tem tempo de comprar várias empresas, então nem preciso comentar mais sobre isso, né? Ao contrário, se você tem pouca empresa, você vai ter que gastar mais tempo para ela. Então, se você não tem muito tempo para a bolsa, tenha uma carteira diversificada. Monte uma carteira diversificada. Que você vai notar que você nem vai se preocupar muito. O cara tem elétricas, não sei o que, o cara tem 100 mil reais. Aí tem uma elétrica lá que tem 10%. Ele tem 10 mil. Aí aconteceu lá que caiu 20% na bolsa. Aí está todo mundo em pânico. 20%, ai meu Deus, não sei o que. Só que, como ele só tem 10% do seu patrimônio naquela empresa, 20% de 10, né, são 2% de todo o patrimônio. Então assim, ele olha para a carteira dele, ele tem 100 mil reais, aí aquela empresa ali, aquela despencada toda, ou ele olhando para a carteira dele, foi a mesma coisa que agora, de 100 mil foi para 98 mil. Foram 2 mil reais que despencou. Teve outras que subiram, não sei o que, e até equilibrou e ficou 100 mil, continuou 100 mil. Nem vou dizer que está mais de 100 mil.
pronto. Então, enquanto o pessoal está tudo arrancando os cabelos, você está assim, tipo, não estou nem aí, eu não estou assim tão exposto nela. Então, assim, se você tiver mais empresas, então você vai gastar menos tempo, você vai se preocupar menos com cada uma, porque você está com um risco diluído, né? E reduzido. O EFA falou que aguenta perder tudo, que não tem medo de começar tudo novamente. EFA, você conseguir ter essa cabeça de, pô, aguento perder tudo, é legal, né? Você bota o que você aguenta a perder na bolsa, entendeu? Só que assim, é desnecessário, né? Tudo bem, você não tem medo de perder tudo e começar tudo novamente. Só que é desnecessário e isso gasta tempo, né? Imagina se você de repente consegue formar uma carteirinha de 100 mil reais, mas você está numa empresa só. Aí essa empresa acontece alguma coisa daquilo, tipo, igual quando Sadia, teve um erro lá de operações de hedge com dólar, não sei o que, a empresa praticamente quebrou. Aí os seus 100 mil reais viram 17 mil reais. Aí, pô, você vai achar legal, pô, não me importo começar tudo novamente. É muito fácil falar que não se importa e tudo, mas, pô, você passar alguns anos formando uma carteira para de repente, em alguns meses, você voltar tudo atrás, desculpa, mas eu para mim, assim, eu não concordo com isso. Eu acho que cuidar do patrimônio, dividindo, diversificando e tudo mais, entendeu? Porque senão daqui a pouco você vai chegar no período que era para você estar começando a só colher os frutos desse patrimônio, perto da aposentadoria e tal, e você ainda não, estou começando tudo novamente. Não dá, né? O Sister pergunta se tem coisa pior do que ser pobre. Tem, Sister, não ter saúde. Isso é o pior de tudo. Ser pobre não é o problema. O problema é você não ter saúde, cara. Dinheiro não é o principal do mundo. A gente procura investir, aumentar o patrimônio e tudo mais, para poder viver cada vez melhor, mas também se não tiver saúde não adianta. Então, o EFA está falando aí que a maioria desistiria e tudo mais. Bom, cada um é cada um, né? Cada um é cada um. Mas por um patrimônio não se brinca, cara. Ainda mais se você. Eu não sei quantos anos o EFA tem, mas ao longo da vida, né? E você depois você casa, você vai ter filho, não sei o que, você está formando seu patrimônio, o seu nível de vida vai aumentando. Porque enquanto você está investindo também, você também começa a melhorar a sua vida também. Porque, embora as pessoas acham que quem investe poupa, não tem grana, etc e tal, é pelo contrário, né? O cara que investe, ele pode viver melhor, porque quando ele quer comprar uma coisa, ele vai lá e compra, entendeu? Ele tira um pedacinho daquele patrimônio que ele tem, vai lá e compra, não paga juros, entendeu? Então a tendência é cada vez ter mais dinheiro, entendeu? Aí seu nível de vida vai aumentando. Aí, pô, de repente você, perde tudo. Aí, pô, seus filhos estavam acostumados a fazer um curso de inglês, de dança, um monte de coisa, não sei o que, sua mulher está acostumada sempre com você nos melhores restaurantes e tal, e de repente seu patrimônio, não, agora a gente pode fazer isso não sei o que, entendeu? Não é legal. Não adianta, né, dizer que é legal, que não é legal. Dodge falou que só acompanha 11 ações. Dodge, se você tem 11 ações na carteira e só acompanha essas 11, conhece as 11 muito bem, legal, cara. 11 ações é um número bem interessante. Se você dividir igualmente, você tem menos de 10% em cada uma. Eu acho que o limite de 10% em cada uma é aceitável. Então você está tranquilo, está diversificado. Agora, é sempre bom a gente conhecer outras empresas também, entendeu? Porque se você coloca outra empresa também, aí você já vai diluir um pouco mais o risco. E assim, as 11 ações que você tem, tomara que elas continuem boas durante muitos anos, mas elas podem, uma ou outra aí, pode começar a ficar ruim. Aí, de repente, você vai querer até substituir ou começar a botar uma outra empresa no lugar, entendeu? Aí, se você já vem sempre dando uma olhadinha, mesmo em empresas que você não tem ações, que você não investe, é bom conhecer, é bom saber, porque se você, acho que agora... E outra coisa, você acompanhando desde o início as empresas é bom também, porque uma empresa está mais ou menos, você só acompanha, não tem ela. Mas só que você vai acompanhando, vai ver que a empresa está melhorando, aí você pode pegar e colocar ela no time, entendeu? Agora se você deixa para lá, às vezes quando você vai ver, assim, já podia estar com essa ação há tanto tempo.
Alberto perguntou se ETF é uma boa opção de diversificação. Eu detesto, Alberto. Detesto com todas as minhas forças. ETF, fundos de índice, eu detesto com todas as minhas forças. Por um simples motivo. Ele vai, dentro deles, dentro do ETF, né, dentro dos fundos, você vai ter várias empresas. Só que nem todas as empresas ali são empresas boas, entendeu? Nem todas as empresas ali são empresas boas. Vai ter empresa ali, eu estava analisando com o pessoal lá no site, tem empresa aí bem conhecida e tudo mais, que o pessoal fica dizendo que vai ganhar dinheiro com a Copa, etc e tal, e a empresa tem uma dívida de 4 vezes o seu patrimônio líquido. A empresa tem um patrimônio líquido de 1 bilhão, e a dívida dela no mercado, BNDES, banco, o dinheiro que ela deve aí, está em torno de 4 bilhões e meio, entendeu? Então assim, aí, mas tem um pedacinho dela dentro de alguns ETF. Você vai comprar aquele ETF, você necessariamente está comprando parte daquela empresa ruim, entendeu? E assim, os dividendos que caem de fundos, etc. Tal, eles já são reaplicados automaticamente, ou seja, eles não vêm para sua mão. Se você tem empresas que são suas, aí que estão na sua carteira diretamente, saiu o dividendo vem para sua mão. Aí você pode pegar e fazer o que você quiser. Agora eu vou... Porque é aquela questão que a gente falou, né? Quem ficou para trás? Não, esse mês a minha renda fixa está bem para trás, porque a bolsa subiu, renda fixa ficou para trás, eu estou com muito pouco dinheiro em renda fixa em relação à bolsa. Pô, caiu uns dividendos aqui, onde que eu vou botar? Vou botar em renda fixa, entendeu? Então você tá com dinheiro na mão, fluxo de caixa positivo, para você poder manipular do jeito que você quiser. E até mesmo tirar um pouquinho e consumir um pouquinho. Não, pô, recebi aqui R$2.000 de dividendos, eu vou tirar uns R$400 aqui, que eu tenho que comprar alguma coisa para mim. Entendeu? Então assim, eu não gosto de ETF, não gosto mesmo. O Thiago pergunta se eu opero opções. Thiago, opção é um negócio assim que... Como é que eu vou dizer? Eu vou usar a palavra, né? Eu amo opções. Eu gosto muito de opções, eu opero muito mais opções do que ações. Lá no site do Baixo.com você pode encontrar o grupo Venda Coberta de Opções, é um grupo que eu modero. Os chats que eu dou também são sobre venda coberta, que é uma operação muito simples que a gente faz com opções para remunerar a carteira. Então eu opero opções sim, eu acho que opções, se você souber o que você está fazendo, são instrumentos muito bons para poder te ajudar a remunerar a carteira, mas eles não são feitos para poder fazer hedge. Opções não servem para hedge, para fazer... minha empresa está caindo, então vou vender a opção, não sei o quê, porque defende. Não tem que defender de nada. Opção não serve para fazer hedge. E opção muito menos serve para poder ficar fazendo trade a seco. Isso é uma operação extremamente... com uma expectativa extremamente negativa. Mas aí lá no grupo, lá você conversa lá com a gente, que a gente conversa mais sobre isso. A gente fala mais sobre isso. Padu falou que acompanha 18 empresas e 11 FIIs. Isso aí, Padu, já é um número bem interessante, né? Então, assim, até dessas 18 você precisar de começar a trocar é difícil, né? Mas o Padu não precisa nem falar, que o Padu saca tudo também, né? Padu fala que não abre HB desde dia 2. Pô, eu não abro HB desde... Tem um mês, desde o mês passado, para fazer um aporte. Eu abri o HB, fiz um aporte, pronto, acabou. Entendeu? Você não tem que fazer... Blackpot pergunta quem é o palestrante de hoje. Meu nome é Carlos Magno, sou lá do site Baixo.com e do site aprendizmercado.com.br. Então, Padu, eu concordo com você, cara. A HB você abre só para poder fazer o aporte mensal e pronto, entendeu? Quanto menos ficar acompanhando a cotação, melhor. Acompanhar a cotação não serve para nada, não serve para nada. Se você for fazer um trade, você usa sua técnica de trade, seu setup ou até análise fundamentalista para fazer trade e pronto, acabou. Você precisa saber a cotação. Se você vai usar análise gráfica, você vai encontrar os pivôs ali, etc e tal, botar linha de tendência. Encontrei uma entrada aqui. Não vai fazer diferença se está 10 ou se está 17. Você tem um ponto de entrada. Então, a cotação, necessariamente, você não tem que ficar acompanhando a cotação. Você fez a sua entrada, o trade começou, você tem um alvo, deixa bater no alvo ou deixa estopar, entendeu? Você não tem que ficar vendo cotação. E se você ir na parte da sua carteira para longo prazo, olha a cotação de carteira para longo prazo, é coisa assim, que não serve para nada mesmo, né? Isso não serve para nada mesmo. Porque a cotação no curto prazo não representa nada. A cotação no curto prazo pode acontecer qualquer coisa. Agora, no longo prazo, são outras coisas, entendeu? Uma empresa que tem um lucro que só cresce, todo ano dá lucro, todo ano dando lucro.
todo ano dando lucro. Então o lucro entra para o patrimônio líquido, o tamanho da empresa vai crescendo, você tem um pedaço daquele patrimônio líquido, então aquele pedaço vai custar mais também. Então, assim, empresas lucrativas, no longo prazo, a cotação vai seguir os lucros. Por isso que qualquer um aí depois da palestra pode abrir um gráfico aí de Petro, Vale, Ambev, Cielo, Grendene, Gerdau, o que for, de empresas aí antigas na bolsa e tudo mais, colocar o gráfico mensal, entendeu? Histórico, pega o gráfico histórico, desde 1990, entendeu? Petro e Vale você tem a cotação desde 1990. E você pode lá descontar os dividendos. A dinheiro de hoje, as cotações dessas empresas estão tudo em questão de centavos, entendeu? Petrobras em 1995 é 30 centavos a dinheiro de hoje. Então, assim, no longo prazo, a cotação vai comprar o lucro. Aqui o nono mito, né, é que basta comprar a empresa com alto dividendo e pronto. Isso é a maior lenda que existe. Esqueçam isso. Se fosse assim, então seria renda fixa, tá? Dividendos não são brindes, eles saem do lucro da empresa. Então, se a empresa tem um lucro de tantos reais, de tantos milhões de reais, parte daquele lucro vai ser distribuído para os acionistas, aquilo dali sai do caixa da empresa. A empresa paga aquilo dali. Se você olhar o balanço, está lá no balanço. Provisão para dividendos que você não paga no dia tal, tantos milhões. Aquilo dali é uma linha de saída de caixa, entendeu? Então aquilo dali sai da empresa, aí vai para o seu bolso, ou seja, não é um brinde. A empresa não tira aquilo dali magicamente, né? Faz aparecer, vou fazer aparecer aqui R$1 de dividendos para cada acionista. E daí sai da empresa, entendeu? Por isso até que os dividendos são descontados da cotação, né? Porque se sai da empresa e a ação é um pedaço da empresa, então tem que descontar do preço da ação. É por isso que se qualquer empresa fecha R$40 e aí fechou o pregão, aí aquele dia ali é o último dia para pagamento de dividendos, entendeu? Automaticamente a bolsa já define o preço de fechamento como 39. Então no outro dia abre a 39. Se vai subir, se vai cair, não importa, mas vai descontar. Então assim, dividendos não são brindes, tá, gente? Cuidado com esses vários materiais que a gente lê pela internet aí, até de sites bem conhecidos, com esse negócio de como aplicar imposto de dividendos, não sei o que, e blá 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 blá, entendeu? Bom, o 10º, bolsa é para arranjar uma grana fácil e rápida. Quem pensa assim tá morto para a bolsa, tá morto, não vai sobreviver, tá morto. Se você achar que vai chegar na bolsa e vai ganhar uma grana fácil, já era. Então, assim, esquece. Pensa que você é sempre um aprendiz. Entendeu? Por isso que até o meu site botei aprendiz do mercado, porque eu me considero sempre um aprendiz, eu estou aprendendo todo dia. Entendeu? Eu estou aqui fazendo a palestra de vocês, eu estou aprendendo, entendeu? Conforme eu estou falando aqui, eu estou falando para mim também. Então você está sempre aprendendo, você não vai conseguir dinheiro fácil, não vai. Se fosse dinheiro fácil, entendeu? Bastava a pessoa ficar ali estudando um ano, como ganhar dinheiro na bolsa e tudo mais, ir para a bolsa e pronto, acabou. Entendeu? Não é fácil. E a lenda bônus. O Dodge tá gritando, tá tudo maiúsculo aqui, na impressão minha. O Padu comenta sobre o estudo que no longo prazo empresas com baixo payout geram mais lucros. Sim, Padu, porque é aquele negócio, né? Eu não queria entrar muito nisso, né? Porque aí já fica, de repente tem muito iniciante aí e tal, mas empresas que pagam dividendo, muitos dividendos, elas vão crescer menos no longo prazo. Isso aí é uma coisa meio óbvia, né? Que, vamos dar um exemplo aqui, a gente já falou tanto de elétrica hoje. Você tem uma empresa de energia elétrica que está com o seu parque todo instalado, ela não precisa expandir, ela já atende, ela tem um contrato de 15 anos para atender um estado inteiro, e ela não precisa investir em mais nada, entendeu? Ela não precisa ficar aumentando o parque, ela deixa o dinheiro em caixa para manutenções e tal. Então, quando fecha o lucro líquido apurado foi tanto, vamos distribuir os dividendos. Ela pega o lucro líquido e para que eu vou deixar isso tudo em caixa? Distribui para os acionistas. Acabou, ela não vai crescer. Só que ela vai estar dando aquele valor ali e pronto, acabou. Uma empresa que distribui poucos dividendos, ela está reaplicando.
Ela já está reaplicando nela, porque ela está pegando, ela distribui um pouquinho só para os acionistas, vamos dizer que ela não distribui nada, ela não distribui dividendos, ela pega aquele lucro todo e reaplica, cria uma nova fábrica, expande. Então hoje a empresa que atendia um único estado, né, vendendo, fabricando seja lá o que for, ela está em poucos anos ela está no Brasil inteiro. Então, mesmo que ela, né, pague um pouquinho de dividendos em relação lá no início, entendeu? Quando a empresa é bem maior, os dividendos vão ser bem maiores. Porque o tamanho da empresa é muito maior, o lucro dela é muito maior. Entendeu? Ela acaba, vamos dizer assim, ultrapassando aquela outra que você chamava de boa pagadora. Agora, você não precisa também excluir uma, excluir outra. Você vai e mescla. Uma das vantagens da diversificação é essa também. Você mescla, além de mesclar os setores, não tenha só bancos, não tenha só siderúrgica, não tenha só... Você também não pode ter só empresa de dividendos, você não pode ter só empresa de crescimento. Então você vai ter uma empresa de crescimento, você vai ter uma outra empresa de crescimento moderado, são empresas que invejam de crescimento, mas não com tanta ânsia, com tanta fome. Outra é uma empresa de crescimento lento, ou que não é de crescimento, mas é de dividendos, geralmente as elétricas. Entendeu? Então, assim, para quem, um outro livro também que eu posso até comentar para vocês aí é o livro do Peter Lynch, O Jeito de Investir, de Peter Lynch, que ele fala sobre essas classificações de empresas. Então, assim, a coisa não é tão difícil, né, gente? O Nascimento pergunta se depois dos dividendos o valor da ação cai. Quando fecha a bolsa, hoje é a data ex, né, a data que até hoje é a data ali considerando aquele dividendo. A partir de amanhã é a data ex, então o dividendo foi de R$1. A ação pode ter fechado a 40. Você viu lá, piscou lá, 40, fechou o pregão. Com o pregão fechado, a Bovespa ajusta, não, essa ação fechou a 39. E vai ajustando todo o histórico também. Você tirou R$1 da empresa, porque você vai dar ao acionista. Agora, se no outro dia ela vai subir, vai cair, vai ficar de lado, vai dar pirueta, não importa. Ela ia fazer a mesma coisa com ou sem o dividendo. Infelizmente, um monte de gente acha que eu tenho que fazer um trade aqui, porque eu vou comprar essa ação, aí ela vai distribuir dividendo, não sei o que. É até pior que se você faz uma compra no fechamento por 40. E no outro dia ela abriu a 39, mas aí subiu para 40 de novo. Beleza, estou no 0 a 0, comprei a 40, está 40, mas eu já estou ganhando R$1 de dividendo. Só que esse R$1 de dividendo só vai ser pago para você daqui a um mês, daqui a 2 meses. Entendeu? O tempo que você vai levar para ganhar esse dividendo, você já está perdendo já está até sendo comido para inflação, vamos dizer assim. Entendeu? Então, se você está fazendo um trade e ela estava 40 e no outro dia ela não descontou dividendos, porque não tem nada de dividendo na história, e no outro dia ela abre a 41, você ganha aquele R$1 naquele trade ali naquela hora. Entendeu? Então, esquece esse negócio de fazer trade porque vai pagar dividendos. Isso aí, Nascimento, no final das contas fica tudo igual. Sabe por que fica tudo igual? Porque você tem uma ação você tem uma ação, embora as pessoas achem que é uma coisinha que fica piscando, é só um negocinho que fica piscando ali, a ação é o pedaço da empresa. Você tem um pedacinho do patrimônio líquido de uma empresa. Entendeu? Dentro daquele patrimônio líquido ali tem os ativos menos os passivos, tem parte do lucro, tá tudo ali. Aquele negocinho ali que a gente olha com aquelas letrinhas ali, VALE5, vale 5, que dali é um pedacinho de uma empresa. Se você tem aquele pedacinho ali que ele vale R$40, entendeu? Se ele te entrega R$1 e bota no seu bolso, ou se ele deixa ser R$1 dentro lá do tal pedacinho, ainda lá na sua custódia, é a mesma coisa. É por isso que fica no 0 a 0, porque é a mesma coisa. Oi, Juliano, não, essa palestra do Carlos Magno lá da Basta.com, não é o Basta não. Bom, a última lenda, né, já aí, ó, 8h59, bem na hora, a lenda bônus, que é aquela mais básica, que todo mundo conhece, o cara abre lá, liga a televisão, aí o telejornal lá, né, o apresentador fala assim, na Bolsa Brasileira de hoje o Ibovespa subiu 2,5%. Aí toda vez que ele fala isso, né, quando eu ainda assistia assim, telejornal direto, aí eu olhava assim para ele e falava assim, e daí? Né? E daí?
E daí que o Ibov subiu 2,5%. Eu pergunto a vocês que estão aqui, alguém se importa com o Ibov? Alguém acha que Ibov serve para alguma coisa? Entendeu? Eu convido a vocês, a palestra vai acabar daqui a 1 minuto, né? Daqui a 5 minutinhos para dar o tchau aí. Depois vocês vão lá no YouTube, bota lá no canal do Basta, escreve assim, o Ibov não serve para nada. Pesquisa esse vídeo, aí vai explicar direitinho para vocês por que o Ibov não serve para nada. Né? Porque o Ibov não é uma empresa. Quem aí tem Ibov? Alguém tem Ibov aí? Não, pô, um cara tem uma carteira com ações A, B, C, D, F, G, H. O outro tem uma carteira com ações I, J, L, M, N, O, P, Q. Aí o outro já tem uma carteira com ações A e B, N, e P, e Q e X. Cada um tem a sua bolsa, né? Cada um tem a sua carteira de investimento. Então, assim, o Ibov pode ter subido 2,5%, só que a carteira do cara ali só caiu 1%, a do outro subiu 10%, entendeu? Um maluco que tenha 100% de Grandene na carteira, a carteira dele já subiu 110% em 12 meses, entendeu? E não importa para que serve o Ibov. Então, cuidado com essa lenda de que você tem que acompanhar o Ibov de perto. Você não tem que acompanhar o Ibov de nada, você não tem que bater o Ibov. Entendeu? Vamos bater o Ibov. Vai bater em quem? Não vai bater em ninguém, né? Sem violência, não tem que bater em ninguém. Deixa o Ibov para lá. Esquece o Ibov, esquece o Ibov. O que é o Ibov? Para os iniciantes mesmo assim, o Ibov é a forma que a gente chama, a forma carinhosa de chamar o índice Ibovespa, né? E é nada mais nada menos que um índice, né, gente? É uma média ponderada de várias empresas que estão na bolsa, selecionadas por alguns critérios, inclusive a liquidez, e que assim, é aquela média ponderada das empresas ali. Então, não, mas pô, daquelas empresas ali tem um monte que eu não tenho, aí eu tenho outras que nem estão no Ibov, mas tem umas ali que eu tenho, mas não representam quase nada no Ibov. Então, assim, o Ibov, gente, não serve para nada. Esquece, vou olhar aqui, deixa eu ver como é que tá a bolsa. Aí o cara quer olhar como é que tá o Ibovespa. Quanto deu o Ibovespa hoje? E o pior é quando o cara quer comparar. O Ibovespa caiu 2% e a renda fixa subiu 1%. Pior ainda quando faz isso. Flávio fala que pretende começar com 5 mil. Então, Flávio, pega os 5 mil, bota na poupança, aí você tira R$1.000 por mês e vai aportando em empresas diferentes. Entendeu? Aí em 5 meses você já vai estar com 5 empresas diferentes, entendeu? Vai estudando com calma. Entendeu? Não pega os 5 mil e coloca tudo de uma vez só, não. Porque se vier a Europa disse que a zona do euro vai acabar. Aí as ações tudo caem, não sei o que, o mercado fica doido. Aí você botou os 5 mil de uma vez só e aí tudo despencou. Pronto. Agora o seu dinheiro lá, você tem 1.500. Você vai ficar desesperado e vai tirar o dinheiro e nunca mais voltar para a bolsa. Entendeu? Então não bota os 5 mil de uma vez só, não. Alguém perguntou sobre 20 mil. Se as vendas e compras ficarem abaixo de 20 mil, não paga IR. Paga? Ô Flávio, sim, vendas abaixo de 20 mil não paga IR não, mas o que você quer saber de vendas e compras? Para que a gente vai ficar vendendo e comprando? Entendeu? Você não vai pagar IR, mas vai pagar taxa, entendeu? E vai vender para quê também? Vai ficar girando, aí você vai vender 19.999 hoje, aí para quê? Aí daqui a 2 dias você vai comprar outra ação, entendeu? O benefício desses 20 mil é o seguinte, vamos dizer que você tem uma carteira bem diversificada, assim, de 600 mil reais. 10% da sua carteira é Uzi Minas. Você tem 60 mil reais Uzi Minas. Aí já tem um tempinho que você vem vendo que a Uzi Minas não está dando lucro. Aí você fala assim, bom, decidi que eu não vou ser mais sócio de Uzi Minas. Em vez de você pegar e vender os 60 mil de uma vez só, você pode pegar e vender até 20 mil para você não pagar IR. Porque às vezes você tem Uzi Minas desde lá de trás. Né? Cotação dela, seu preço médio está lá em R$1, entendeu? O preço médio para aquele que a gente declara para receita, tá? Não é esses preços médios aí que o pessoal fica calculando igual doido, não. Tá R$1. Aí eu não sei se ela tá, sei lá, tá R$11 agora, beleza. Então você tem R$10 de lucro por ação. Então se você vender tudo de uma vez, você vai ter que pagar 15% sobre esses R$10 de lucro por ação. Então o que você faz? Você vende 20 mil, tirei 20 mil da minha carteira, agora eu só tenho 40 mil dela. Aí no outro mês, vou tirar mais 20 mil. Aí você vai tirando, entendeu? Ou seja, em 3 meses você deixou de ser sócio de Uzi Minas e não pagou IR.
Então é para isso que serve esse benefício dos 20 mil reais sem IR. Não é para você ficar fazendo compra e venda igual maluco. O Juliano pergunta se em um prazo de 10 anos você acha que o rendimento das ações vence o rendimento dos fundos imobiliários. Eu não acho nada, porque, Juliano, a questão é o seguinte, olha só, 10 anos é um período pequeno ainda, cara. 10 anos, e vai depender de vários fatores, entendeu? Vai depender de qual empresa que você tem em carteira, vai depender da situação de mercado, entendeu? Você pode querer calcular 10 anos, e pode ser que nesses 10 anos a gente continue com uma bolsa super em baixa, as empresas dando lucro, mas assim, poderiam estar dando mais e não estão, porque condições econômicas, e blá 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 todo. Aí nesses 10 anos as ações realmente não dão bom. Aí os fundos imobiliários de repente vão continuar, entendeu? Ou então pode ser o contrário, não, mas aí mudou, aí as empresas começaram a subir, começaram a dar mais lucro, etc e tal. Então não dá para você comparar num prazo pequeno se uma coisa é melhor que a outra. Por isso que a gente não compara. A gente pega e compra os dois. Entendeu? Você tem Y reais para botar para investir. Você está entre fundo imobiliário ou ações. Compra os dois, cara. Compra os dois. Entendeu? Tenha uma reserva em poupança em tesouro direto, para caso se alguém ficar, da sua família ficar doente, se você precisar de um dinheiro de emergência, deixa um percentual ali, 20% que você tem em renda fixa, e o resto você vai e divide, entendeu? Eu estou entre ações e fundos imobiliários, tem 5, 6 fundos imobiliários que eu estou de olho, tem 10 ações que eu estou de olho. Compro as 10 ações e compro os 6 fundos imobiliários, entendeu? Mas eu vou ter tão pouquinho dinheiro em cada uma, né? Vamos dizer que eu tenho 10 mil, vou ter R$1.000 em cada uma das 10 ações, vai, ué. Isso é ótimo, porque se uma delas der tudo errado, você vai perder só R$1.000. Entendeu? A probabilidade das 10 darem errado só se você realmente só escolher uma empresa muito ruim. Entendeu? Então assim, você tem que dividir. Jaime perguntou se o R com PJ ou pessoa física é igual. Aí é uma pergunta que página da Receita, cara. Página da Receita, porque eu só trabalho com galera da pessoa física, aliás, IR nem fico me preocupando muito com isso não, mas não vou te afirmar se imposto de renda de ações comprado com PJ vai ser diferente. Eu chutaria que não, mas assim, dá uma ida na página da Receita, pesquisa no site do Baster, lá no grupo Espaço do Novato, tem a seção de links, aí tem um link lá que é para regras de R, que aponta direto para a lei lá da Receita, lei das SA, tem esses links importantes, entendeu? Mas assim, no site da Bolsa também tem, entendeu? É bom dar uma lida nessas coisas, assim, se você tem essa dúvida, site da Bolsa, site da Receita, não é difícil de encontrar isso não. Bom, gente, eu vou começar a dar tchau aqui. Sérgio perguntou se eu opero day trade. Sérgio, eu operava day trade mais quando eu ainda era assim, deslumbrado, né? Quando a gente é meio deslumbrado com a bolsa, a gente vai fazendo day trade igual maluco, né? E aí você acaba gastando um dinheiro do cacete, não sei o que. Você percebe o quanto você gasta com day trade quando você declara seu imposto de renda. Que aí você vai declarar o IR retido na fonte, você vai declarar corretagens e taxas pagas, não sei o que. Você vai ver o quanto de dinheiro que você gastou fazendo day trade igual doido. Mas não tem nenhum problema você tirar um pedacinho do seu capital, assim, um pedacinho para o risco, né? E aí se tiver você tendo tempo, né? Você tem tempo, aí você vai lá e faz um day tradezinho, mas assim, até o Guiaco perguntou se vale a pena fazer day trade. Sinceramente, eu hoje, com a visão que eu tenho hoje, se for para fazer um tradezinho qualquer, né? Pegar um dinheirinho ali alocado para o capital de risco, né? E aí fazer um tradezinho. Eu não faria no intraday, entendeu? Eu acho que você tem mais chances quanto maior o prazo que você coloca no seu trade. Então, assim, fazer um tradezinho semanal, fazer um swing trade ali, botar um alvo maior, e aí também um stopzinho maior. Aí para isso, o que você faz? Bota menos dinheiro. Mas o stop vai ficar caro. O stop de 10%? Não.
chutando, explode 10%, mas que isso? Não, então bota menos dinheiro, entendeu? Então, pô, se você acha que você vai perder R$100 ali, você não quer perder mais que isso, então não bote mais de R$1.000, porque o seu stop é 10%, entendeu? Então assim, você faz o seu controle de risco, entendeu? Agora, ficar operando day trade, você ainda corre o risco ainda de virar um cassino danado, de você ficar viciado. Alguém aí também falou que gosta de ficar vendo, acho que foi o Dodge, né, Dodge? Gosta de ficar vendo cotação, que se diverte. Cara, o tempo que você perde vendo aquela chatice daqueles numerozinhos piscando, o tempo que perde aquilo, leia, cara, leia. Tem muito livro bom, entendeu? Tem muito material bom por aí. O próprio site mesmo, seja, no caso eu vou falar do site que eu faço parte. Lá no site mesmo, assim, o pessoal, o tempo que você fica olhando para a cotação, você discute sobre mercado com o pessoal, entendeu? Tem grupos sobre finança pessoal, tem grupos sobre opções, você vai aprendendo um monte de coisa, não necessariamente você vai operar aquelas coisas todas, mas você vai estudando, você vai virando um investidor mais completo e quando, não, agora eu quero começar a fazer tal coisa, já tenho uma noção, porque eu já, troquei muita ideia. Não perde tempo olhando aquela chatice piscando, não. O Scalper perguntou, e quando o cara chegar no ponto de receber 100k ou 1.000 por mês de dividendos, aluguel, etc., mantém o mesmo esquema do TSDB? Scalper, mantém sim, cara, mantém sim, assim, você, mesmo que você, independente de quanto você já consegue retirar de proventos dos seus investimentos, mesmo que você chegou na independência financeira, se você consumir mais do que você recebe, ou consumir igual que você recebe, aí o patrimônio tende a acabar. Então, assim, se você já formou um patrimônio grande, você já está naquela fase final, né? Aquela fase final da colheita, você já está lá, né, numa idade que você está se aposentando, aí você quer usar o seu patrimônio, vai ser um gerador de renda para você. Vamos dizer que ele gere de renda para você R$5.000, né? Todas as ações que você tem, tesouro direto, você soma tudo, aí em média no ano você está recebendo R$5.000. Você não vai receber isso todo mês, né? Um mês vai receber mais, outro mês não vai ter dividendo nenhum, mas em média no mês você está recebendo R$5.000. Se você gastar R$5.000 ou mais, uma hora o patrimônio vai acabar, a não ser que você morra antes, entendeu? Se você recebe R$5.000 de proventos, aí você consome 4, mas ainda tira 2, né? Lá tira 2.000, reaplica, né? Os outros 3.000 você consome. Isso é só um exemplo, tá, gente? O cara pode receber muito mais ou muito menos. A ideia se você gasta menos do que você recebe de proventos, né? A sua carteira nunca vai acabar. E é uma coisa assim matemática também, né? Então, assim, consuma menos do que você recebe de proventos, que você vai ter carteira para o resto da vida. Ah, mas eu vou morrer e minha carteira... se você tem filhos e ama seus filhos, você vai deixar para os seus filhos. Do mesmo jeito que as pessoas deixam apartamentos para os filhos, deixa as ações também. Então, assim, isso aí não tem diferença nenhuma. Então, você vive daquela renda, deixa para os seus filhos continuam tocando a carteira, você ensina eles também a tocar a carteira, e aquele patrimônio não acaba. Carioca falou que opção é operação de malandro. Qual a sua opinião sobre isso? Eu concordo plenamente se o cara fizer operação de opções achando que é esperto. Vou comprar umas opções aqui por 50 centavos que vai a R$1. Se eu sou esperto. Entendeu? Você pode fazer isso. Faz com R$100, cara. Faz com R$50. Faz com dinheiro que você está usando como se fosse cassino, entendeu? Porque se você começar a operar opções achando que aquilo dali são ativos, são ações, não sei o que, você vai fazer besteira. E aliás, opções não são para se comprar, né? Opções são feitas para vender. Opções tem uma coisa chamada valor extrínseco, né? Que é o VE, que naturalmente ele é queimado todo mês. Então o cara vende a opção e se ele vender com lastro e passar o tempo, aquele valor é queimado, né? Ele vende a opção por 20 centavos, e depois zera a operação, vão recomprando a opção por 7 centavos. Então ele ganhou 13 centavos aí, deixando o tempo passar. Naturalmente, o tempo passando. Então assim, mas eu não vou entrar nisso não. Eu acho que um outro dia vocês mandem e-mail lá para o Eduardo aí da Rico aí. Se vocês quiserem que a gente faça aí uma palestrinha sobre venda coberta, a gente faz. Mas opções, o cara transforma a bolsa em cassino muito fácil, né? A verdade é essa.
Eu não entendi por que a carteira acaba caso você gaste todos os dividendos. Acabaria ou ficaria estagnada? Acabaria, ué. Se você tem um queijo e você vai lá tirando uma fatia dele todo dia e vai comendo aquela fatia, o queijo vai acabar. Isso é, entendeu? O queijo vai acabar, porque a fatia que você tira, os dividendos que você tira da carteira, eles não são brindes. Por exemplo, é uma fatia que você tira da sua carteira que ela não está sendo gerada, ela não apareceu do nada, ela não surgiu do nada, entendeu? Então, quando você recebe 10 mil, o cara tem uma carteira enorme, porque recebeu 100 mil reais de dividendos no ano, entendeu? Aqueles 100 mil reais foram descontados da carteira dele. Aqueles 100 mil reais foram descontados da carteira dele, entendeu? Então, você tem que consumir menos do que você recebe. Mas, claro, se você tiver já lá no cara tem 50 e poucos anos, 60 anos, uma carteira de 3 milhões de reais em ações, entendeu? Aí ele recebe não sei quantos mil reais de dividendos, entendeu? Ele come todos os dividendos, consome tudo, entendeu? A carteira dele vai diminuindo, só que aí o tempo que ela leva para diminuir, provavelmente ele vai morrer antes, entendeu? Mas aí assim, e pode ser até que ele até deixe alguma coisa para os filhos. Agora, e principalmente quem está formando patrimônio, gente, reaplique tudo, nem tira para nada. Ah, caiu aqui 200 reais de dividendos, eu vou comprar um relógio. Não, pega os 200 reais, reaplica na carteira, entendeu? Junta com aquele aporte mensal que você já ia fazer, aí ia fazer um aporte mensal de 500 reais, junta os 200, aplica os 700, entendeu? Então, gente, tem que fechar, tem que fechar. Sérgio pergunta o que eu acho da onda de robôs. Ah, eu não acho nada, Sérgio, sinceramente eu não acho nada, pra mim não faz a menor diferença, cara. Porque se eu for fazer um trade, cara, eu vou ter meu alvo ali, meu stop, tudo montado, isso aqui. Se os robôs vão ficar brigando ali entre eles para conseguir preço, entendeu? Para mim não faz a menor diferença, entendeu? Se bater no meu alvo eu ganhei, se bater no meu stop eu perdi. Agora, realmente, para quem é viciado em day trade, fica um pouquinho mais difícil, né? E Padu, tinha botado Metallica aqui antes de começar, mas como eu não estou em casa, né? Eu estou convidado aqui na Rico, eu não posso fazer muita bagunça aqui, né? Vamos deixar a música para semana que vem, terça-feira, lá às 9 da noite. A gente começa o chatzinho ouvindo uma musiquinha, isso aqui. Para quem já conhece, sabe como é que é o nosso chat, né? Então, galera, fica aí o convite. Vocês podem me encontrar lá no site Baster.com. O grupo chama-se Espaço do Novato, feito para a galera que é iniciante. E também no grupo Venda Coberta de Opções, a venda coberta para remuneração de carteira. Quem também quiser conhecer os meus artigos e tudo, tá? Pode visitar aí www.aprendizdomercado.com.br. Valeu! Eu queria deixar um abraço aí, muito obrigado por... terça-feira lá em Baster.com, tá? Lá em Baster.com, terça, 9 da noite. Daqui a pouco eu já estou comentando ali, já estou batendo um papo com a galera lá no site. Lá todo dia a gente sempre troca ideia lá no fórum. Quem é assinante Baster Blue aí, né, pessoal que assina a revista, também pode ler meus artigos também na revista Baster Blue. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Agradeço a Rico aí pela oportunidade. Valeu todo mundo que apareceu. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Até a próxima.